vamos começar o treinamento, né? Aqui, qual o objetivo? Iniciaremos lá com a descrição do equipamento, né? Do Garmin. O equipamento, ele é chamado no manual GTN 7XX, né? O XX, ele quer dizer que pode ser o 25, o 725 ou 50 do 750. O que é esse equipamento? Ele é um navegador, ele já é mais para FMS, um Fly Managed Computer, né? A própria Airbus, lá no EC13545, ela chama de FMC. Ele é um equipamento que tem duas versões, né? O 725 e o 750, os dois GTNs. E ele é um equipamento, pessoal, só lembrando o manual que eu desenvolvi para vocês aí, está escrito em 2 idiomas, tá? E está escrito em português, né? Então quando você chegar no manual e tiver com a letra preta, negra, está escrito em português, e com a letra azul, né, está escrito está escrito em inglês, e com a letra azul está escrito em português, ok? Vamos lá. Ele a tela dele tem uma dimensão de 6,25 polegadas de largura, né, com uma altura de 6 polegadas, tá? Esse normalmente é instalado ali no pedestal da aeronave, ali, né, esse é um 45135, ele chama Slant Panel, no X-Kilo está no pedestal ali instalado, quando ele tem. Em algumas aeronaves eu já vi instalado no painel do piloto, tá? Bom, esse equipamento, ele é um equipamento que tem uma tela colorida, né? É uma tela de boa resolução, ela tem 600 por 708 pixels, né? Isso é uma unidade de definição de imagem. E a diferença básica do 725 por 750 é que o 750, além dele ser um navegador GPS, um mini FMS, ele tem ainda um transceptor de VHF, ele possui um VOR Localized Glide Slope navegação, né? Esse equipamento também ele pode remotamente, uma das sacadas da Garmin, né? Ele pode operar remotamente um painel de controle de áudio, ou seja, você não precisa ter um painel de controle de áudio físico na aeronave, né, dentro da aeronave. Esse painel de áudio ele pode ser operado pela tela, né, que seria o GMA 35. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre esse equipamento, tá? Ele atende a TSO da FAA de certificação, a Technical Standard Order C145 Charlie, tá? E aí está a diferença dos dois equipamentos. O 725 ele é só o GPS, navegador, e o 750 ele é GPS, VHF, VOR, Localized Glide Slope. Localized Glide Slope seria as aeronaves que tem o ILS, né? Instrument Land System. Bom, a gente vai fazer agora uma apresentação da tela. Essa tela que vocês estão vendo aí, pessoal, ela é chamada tela de default, né? Que é a tela chamada Home. E aqui no lado, se já vamos aprender alguma coisa, existe aqui uma tecla chamada Home. Então se eu tiver em qualquer que seja as telas, qualquer que seja as páginas dele, se eu clicar em Home, ela volta para essa página aqui, que é chamada página padrão, página de default. Agora a gente vai ver o que significa cada elemento dessa tela. Começando pelo lado esquerdo aqui, a gente tem o gerenciamento do VHF, né? Onde a gente tem o que? A gente tem um botão rotativo, e aí a gente tem a frequência de VHF ativa e a frequência standby. Eu posso trocar essa frequência, né? Toda vez que eu trocar essa frequência, eu vou trocar de duas maneiras. Ou eu uso o botão rotativo daqui da parte de baixo, ou eu uso touchscreen, né? Eu toco na tela, vai abrir uma tela aqui, eu vou digitar a frequência do Enter, ele vem para standby. Para mim passar para a frequência ativa, é só clicar na frequência ativa. O botão rotativo daqui do lado, ele serve para duas coisas, né? A primeira coisa, ele serve para aumentar e diminuir o volume do VHF. Se eu girar para um lado e girar para o outro, eu aumento o volume do VHF. A segunda coisa que serve é quando eu dou um toque nela, eu consigo diminuir e aumentar o squelch. Está até escrito aqui, ó, push squelch. Então eu aumento e diminuo, vai ter um vídeo mostrando para vocês, eu aumentando e diminuindo o volume, a intensidade do squelch. A terceira coisa que ela faz, ela coloca e tira o ID, a identificação do sistema de navegação. Ele pode ser identificado, então eu posso tirar. Vai aparecer ID ou não ID nesse campo.
E a última coisa que ela faz, se eu segurar ela por 3 segundos, vai entrar automaticamente aqui a frequência de 121.5 de emergência. Aqui eu tenho o painel de áudio, né? Quando se eu clicar no painel de áudio aqui, nesse botão, vou chamar de botão virtual, eu vou abrir o painel de áudio, onde eu vou fazer todo o gerenciamento de áudio, tá? E aí a parte do intercomunicador, né? Como é que é gerenciada a intercomunicação a bordo da aeronave? Como é que é feito isso, né? Então o intercomunicador será gerenciado por isso. O próximo campo que eu tenho aqui é o campo que eu tenho de transmissão, que é o mic, né, de microfone, e recepção, né, de monitoramento. Esse MON aqui é de monitoramento. Então eu posso, no caso aqui, eu estou falando com o VHF1 e recebendo o áudio do VHF1. Se eu clicar em mic aqui do lado, vai aparecer o 2 e vai passar por 2. Se eu clicar na parte de cima, eu mudo os dois, né? Porque eu vou monitorar o que eu estou falando. Mas se eu clicar na parte de baixo, eu posso falar em um VHF e monitorar o segundo. Eu não consigo ligar os dois simultaneamente, a não ser que eu use uma função chamada split, que eu vou explicar lá mais adiante. A transponder, né? Então, se eu clicar nessa parte aqui do transponder, a gente vai abrir uma tela aqui também, e eu vou conseguir digitar o código QARK do transponder, certo? Esse código QARK aí, ele é o responsável aí pela identificação da aeronave com o sistema transponder. Aqui eu vou ter a parte do VHF navegação, mesma coisa, se eu clicar aqui standby, vai aparecer aqui abrir uma tela, eu digito a frequência, eu coloco standby, quando eu clicar na parte de cima eu passo pela frequência ativa. A parte de baixo são a parte de gerenciamento de navegação, onde eu tenho mapa, tráfego, a parte de terreno, né, de monitor, de evitar colisão com solo, né, a parte de meteorologia, as cartas de navegação, os planos de voo, procedimentos, CIDs, tá, né, os pontos mais próximos de que eu estou voando, os waypoints, serviços, utilities e system. Isso aqui a gente vai falar ligeiramente de cada um desses, tá? O piloto que voa helicóptero, ele não precisa muito detalhado, porque ele não opera instrumentos, né, os monoturbina. Porém, a gente vai falar um pouco mais lá na frente. Eu farei outros vídeos explicando detalhadamente cada parte do sistema, ok? Pessoal, agora a gente vai ter um vídeo aqui que a gente vai dar um pequeno resumo como é que seja toda essa operação, tá? Esse vídeo eu utilizei de um simulador, tá? Vamos ver aqui vamos ver como é que essa operação você vai ver dinamicamente, né? Através desse vídeo, tá ok? Bom, pessoal, vamos aqui para uma pequena instrução do GTN 750 e 725, tá? A diferença do 725 para o 750 é que o 750 possui um VHF com e o sistema VOR Localize Glide Slope, tá? Ademais, as outras funções são todas idênticas. Então, quando você ligar a aeronave, você vai chegar nessa página. Essa página vai mostrar para você o status do vencimento da base de dados de navegação, de obstáculos, de safety taxi, de terreno e das cartas, né? Ou ele consegue, se comprar o serviço, ele tem as cartas para o piloto utilizar durante o voo, aquelas cartas JEPS antigamente que existia, né? Tá na memória dele, tá? Aqui você pressiona continue. Do lado esquerdo do painel você tem o instrumento self-test. Você vai comparar esse status aqui com o seu instrumento, por exemplo, um HSI. Você vai lá no HSI, você vai ver que a barra vertical e horizontal, no caso aqui a barra vertical ali tem que estar para o lado, a metade da escala para a esquerda. A flag tem que estar sem ser vista, recolhidas. A barra vertical tem que estar na metade da escala para cima. As flags também tem que estar recolhida.
a indicação de Tio Front que está em Tune, o Annunciate vai estar em On, o OBS vai estar o que indicar aqui vai ter que estar indicando lá, e Desire Track vai ser 150 graus, tem que estar indicando 150 graus lá. Isso é para o piloto checar a interface entre o equipamento e o instrumento. No lado direito a gente tem Fuel On Board, que é para o piloto colocar a quantidade de combustível, e o Fuel Flow, o piloto coloca aí o consumo médio da aeronave dele. Eu posso mudar o menu aqui de galões por hora, quilos por hora, litros por hora. Aqui você já está pré-selecionado litros por hora. Aí eu clico aqui e eu coloco a quantidade. De exemplo, eu vou colocar 450 litros de combustível. Eu dou um Enter, a quantidade que tem de combustível. Aqui eu coloco o consumo médio que tem minha aeronave. Vou colocar aqui 125 litros por hora. Tá? Esse menu existe ainda duas vantagens. O que é? Você tem aqui embaixo a tecla Set, Full e Tab. Eu coloco aqui uma quantidade pré-determinada da minha aeronave de full, por exemplo, digamos que seja 540 litros, eu dou um Enter. E eu sempre abasteço a aeronave no meu voo com 400 litros. Eu coloco 400. Ele vai memorizar essas duas quantidades automáticas, que seria o Full e o Tab, né? Quando eu pressionar aqui Full, ele vai para o que eu indiquei lá de Full, e quando eu pressionar aqui, ele vai indicar a quantidade que eu pré-selecionei de tabs, tá ok? Aí eu dou um Enter, e aí eu entro no menu principal. O menu principal, que é o Default, a página Home, né? Se você olhar aqui do lado, existe uma tecla Home. Eu posso estar em qualquer que seja o menu. Se eu pressionar a tecla Home, ele volta para essa tecla principal, entendeu? Bom, no lado esquerdo, na parte superior, eu tenho a parte de um botão rotativo. Tem várias funções esse botão, né? Às vezes os pilotos não sabem que além de volume, esse botão também é squelch, e ele pode ligar e desligar a identificação do sistema de navegação da aeronave, né? Esse botão no canto superior esquerdo, na moldura, ele controla o volume de áudio para o radiocomunicação ou o receptor de nave. Você pode selecionar outros níveis de que você queira, também dos equipamentos que estão com interface com o GTN, né? Se você pressionar uma vez o botão, momentaneamente, você desativa e ativa o squelch automático. Então, se eu pressionar aqui uma vez, ó, ele desabilitou. Então, eu posso movimentar o squelch para a direita e para a esquerda. Tá vendo o SQ lá do lado? Se eu pressionar de novo, eu consigo mudar o volume, né? E se eu tiver com o sistema de navegação, quando eu dou o push aqui, eu habilito, caso ID está aparecendo na janela de navegação, eu habilito ou desabilito o ID. São essas três funções que tem esse botão. Aumento e diminuição de volume, tanto de nave como com, e você consegue fazer ligar e desligar a identificação do sistema de nave. Eu vou colocar uma frequência aleatória aqui, só para vocês verem uma coisa. Eu coloquei 118, né? Eu vou colocar essa frequência como ativa, e se eu segurar esse botão por 3 segundos, ó, ele me passa diretamente para a frequência de emergência 121.5. Depois a gente vai falar mais detalhadamente do VHF. O próximo ícone que eu tenho aqui é o painel de áudio, né? Esse helicóptero, ele é feito um monitoramento no painel de áudio remotamente. O painel de áudio que esse helicóptero usa, o caso o helicóptero nosso aqui da Elimart, ele usa o GMA 3535 Charlie, né? Aquele painel de botões que fica ali na botoeira do helicóptero. Ele é remoto, e aí você vai operar ele por aqui, né? E aqui o que é que você tem? Na primeira linha aqui, onde está com 1 e com 2, você tem rádios que monitoram e rádios que falam. Eu quero falar com o rádio 2, ó, eu venho para cá. Eu quero falar com o rádio 1, eu venho para cá. Porém, eu posso também escutar o áudio do NAV, né? O NAV 1 e o NAV 2, que seria o sistema de VOR Glide Slope Localizer, que é o ILS. Aparece um mais aqui, tá bem? Beleza? Bom, depois a gente vai falar desse painel mais detalhadamente, mas aqui seria o intercom, o gerenciamento de intercomunicação. O piloto pode falar somente o que ele diz na frente, ou o piloto da direita pode falar com os passageiros, ou o piloto da esquerda, ou todo mundo pode ficar separado. Depois a gente vai falar do intercom. O item seguinte é o transponder, né?
Eu seleciono o código QAC que eu quero aqui, tá? E aí eu consigo dar o Enter aqui, dando Enter ele passa, o transponder pode estar standby, on e altitude report. E aqui, se eu quiser, eu posso botar o ID do meu voo, tá, ok? Esse seria o transponder. E aqui é o sistema de nave, né? Eu posso colocar as frequências de navegação, VOR e LS, que é o Glide Slope Localizer, certo? Eu pré-selecionando uma frequência aqui, ela vai cair para standby, depois ela passa para o normal. Aqui na parte de baixo, a gente tem a parte das páginas do navegador. A página de mapa, né? Depois a gente vai falar detalhadamente. A parte de tráfego, para evitar colisão em voo, que seria o TCAS, tá? Tá aí uma simulação de TCAS. Apareceu um ícone aí, coloquei o GPS no aeroporto de Miami, tá vendo? Eu tenho o terreno, né, para evitar colisão com o solo, o Control Fly into Terrain, o CFIT, né, Safe. Eu tenho as condições meteorológicas. No Brasil esse serviço não existe, mas nos Estados Unidos existe. É feito via internet, né? Obviamente vocês têm que instalar alguns equipamentos a mais na aeronave, né? Então você tem o serviço de informação meteorológica, a gente vai ver uma informação meteorológica, e a gente pode ter um Stormscope e a gente pode ter um radarzinho virtual, né? Então essas são as vantagens que tem nesse equipamento, tá? A gente pode também ter as cartas, né? A gente tem as cartas dos aeroportos, as cartas de navegação. O piloto pode abrir a carta aqui, ó, para ver, tá? Então ele está tendo. Nesse caso aqui, ele quer uma carta de departure, né? Ele a SID, né? Stand Internacional Departure, são as SIDs, né? E aqui a gente tem as STAR, né? São as cartas de aproximação, certo? Isso também tá incluso dentro do GTN 750-725, tá? Bom, das cartas a gente pode fazer um plano de voo, depois a gente vai aprender como faz um plano de voo. Aqui os procedimentos, SID, STAR e aproximação, né? Tudo está na memória dele. A gente tem os pontos mais próximos que a gente está voando, né? O caso aqui eu vou dar um exemplo para vocês, os aeroportos mais próximos, o aeroporto de Miami, certo? A gente tem aqui também as informações de waypoint, já vimos, service, né? Pode ter telefone, serviço de texto, música, assim por diante. E utility a gente pode utilizar para fazer planejamento de voo, planejamento de combustível, cálculo de vento, e o Hunt Prediction, né? Que é para você ver a qualidade do sinal de satélite para uma determinada hora, um determinado dia, para você fazer um voo. Voos IFR é mandatório fazer o Rain Prediction, né? E aí a gente, por último, tem o System, né? Que eu posso ver as informações básicas do meu GPS, né? Serial Number, PN, que versão de software, assim por diante, certo? Eu posso ver também nessa página o status dos satélites de GPS, os externos LRU, mas depois a gente vai estudar isso separadamente. Pessoal, uma das coisas, não esqueça, por exemplo, eu estou aqui nessa página, estou em voo, por algum motivo eu preciso voltar para a página default, que é a página de home. Essa tecla home faz eu voltar automaticamente. É isso aí, vamos agora, cada parte daí que eu falei para vocês, vamos falar separadamente. Pois é, pessoal, aí a gente assistiu um vídeo, né, com uma apresentação bem rápida das funções do GTN 750. Vamos continuar aqui com o nosso treinamento. Bom, o GTN ele simplifica, né, o trabalho do piloto, porque o piloto usa o toque em tela, né? Obviamente, o piloto pode ter a opção de algumas funções, trabalhar igual o Garmin 430, né? 430, 420. A gente tem o botão interno e externo, né? Que a gente pode fazer, a gente vai aprender durante o curso. Coloquei aqui uma foto para vocês, a parte traseira da tela. Você vê que tem um espaço aqui, né? Esse espaço aqui pode ser colocado alguns acessórios dele, como tipo o transponder, né? Embora ele tenha aqui, né, na tela aqui o controle do transponder, mas dentro
do equipamento GTN 750, 720 não tem transponder, que é só a operação do transponder, assim como do painel de áudio, que fica fora do equipamento. Aqui são os plugs de entrada e saída, né, de nave, de com, as antenas e tudo, né, então isso é mais interessante para mecânico, tá? Aí a gente tem o painel de áudio que é utilizado, ele não fica mais ali no painel, não tem nada de tecla na botoeira, ele fica dentro, por trás do painel. E só que a operação dele remota é feita no painel do GTN, nessa parte aqui que a gente teve uma pequena introdução. Aqui está o módulo do GMA35, né, que é remoto, tá? Esse painel de áudio você pode conectar até 6 intercomunicadores, 6 pessoas com fone pode se comunicar dentro da aeronave, tá? Bom, o GTN 350 ele é montado remotamente e a gente também tem o GMA 35 Charlie, né? O GMA 35 e o 35 Charlie. Qual a diferença do 35 Charlie? Ele faz o paralelismo, né, com o sistema de Bluetooth para conectar com o celular, com música e assim por diante. Ele faz a conexão Bluetooth. Essa é a diferença entre o GMA 35 e o 35 Charlie, tá? Bom, o 35 Charlie suporta até 10 dispositivos, né, instalado, né, você pode conectar por via Bluetooth até 10 dispositivos. E a conexão do GMA 35 com o GTN 725, 750 através de um cabo RS232. Para quem é mecânico vai entender o que é isso. É uma conexão muito rápida, certo? E com isso o piloto consegue ter o controle, né, total do sistema de áudio intercom aqui na tela do GTN 750. Tá? Ainda mais, pessoal, o equipamento pode ser instalado aqui no lugar, né, do cartão. A gente pode ser instalado esse sistema chamado Flystream 510. O Flystream 510, na realidade, ele coloca uma interface entre um tablet, né? O piloto tem que baixar um aplicativo da Garmin, se não me falha a memória, é o Garmin Pilot, né? E aí ele faz as atualizações e as conexões de navegação dos databases diretamente com o equipamento, né? Então você coloca esse cartão, que na realidade ele faz uma conexão, se não falha a memória, Bluetooth, com um tablet, um iPad ou qualquer que seja, um pad qualquer, e aí ele faz com esse Garmin, ele consegue atualizar, e aí acaba também com aquela história de ficar atualizando ele a cada 22 dias, porque toda vez que o piloto atualizar o tablet dele, se chegar próximo ao helicóptero, ele ligar o helicóptero, ele vai atualizar automaticamente, tá? Eu aconselho quem puder, né, gastar um dinheiro aí, utilizar esse equipamento.